Na edição de hoje do Saúde na Roda, a gente vai falar sobre os impactos do racismo na saúde, o acesso da população negra a tratamentos, ao atendimento médico e como a desigualdade social é ensurdecedora nesse quesito. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Laura Augusta Barbosa de Almeida, ela é psicóloga, mestranda do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, e ela é coordenadora da Rede Dandaras, Saúde da Mulher Negra. Tudo bem, Laura? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E também, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Ana Lúcia Marçal, que é integrante do Conselho Nacional de Saúde e presidente do Grupar Encontrar, Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto e região. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E o Gustavo São Martin, que é o fundador da MCDD. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia, Camila, obrigado por conduzir a nossa conversa de hoje, mas um especial obrigado a Laura e a Ana Lúcia nessa missão aí da gente falar de um tema tão comum, mas tão pouco falado, quanto o racismo estrutural e quando ele se aplica a algo super importante que é a saúde. Uhum. Bom, eu vou começar com uma pergunta geral, justamente tentando me colocar no lugar de quem está assistindo esse programa aqui com a gente, né? Essa discussão, esse bate-papo. Muitas pessoas podem pensar assim, puxa, mas racismo na saúde não existe, né? Daquele lugar comum, né? Que a gente escuta muitas vezes de que o Brasil, imagina, o Brasil é um país, né? Em que tem várias raças, várias crenças, vários credos, que comporta muita gente, e que o racismo simplesmente não existe. Um negacionismo quase que coletivo, né? Então, para a gente esmiuçar esse tema de saída, vou começar com a Ana Lúcia, né? Que vive aí na ponta e está no dia a dia também da saúde no Brasil, uma das representantes da saúde no Brasil. Qual é a leitura que se faz? O que é o racismo na saúde? Você pode explicar aqui para o nosso espectador, Ana? Bom, a gente falar do racismo na saúde, a gente precisa falar do racismo em geral, como você colocou, né? A grande maioria, em pesquisas, 90% da população brasileira confessa que existe o racismo. Isso se pergunta individualmente, ninguém se declara racista. Então, o racismo, ele é uma situação que a pessoa ela até se defende, não, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros, eu não sou racista porque o meu bisavô, o meu tataravô era negro, né? Mas ele continua, né, girando a roda do racismo. E ela se traduzindo na instituição e se traduzindo também como algo estrutural, né? Um exemplo simples, a grande maioria da população negra mora na periferia. Então, sendo a grande maioria da população morando na periferia, as unidades básicas de saúde deveria trabalhar no contraturno, uma vez que aquela população não estará lá no período em que aquela unidade vai estar aberta para que a população negra, periférica, possa ter acesso ao preventivo da saúde, né? Vamos prevenir a doença. Então, a maioria, se for fazer um levantamento da população negra, ela tem acesso às unidades distritais e UPAs que atendem no período noturno. Então, as pessoas, ela não faz um preventivo, porque não é porque ela não quer. A população negra, ela, não é que ela não tem acesso à saúde porque ela não quer. Ela não tem acesso porque a estrutura da saúde não permite que ela tenha acesso aos atendimentos preventivos de saúde. E isso vai na infância, isso vai na maternidade, isso vai no ciclo de vida geral da população que mora na periferia, em sua maioria, a população negra. Uma empregada doméstica, ela pode até ter acesso se ela for registrada, porque ela pode dar um atestado médico para sua patroa, dizendo que ela foi numa consulta. Mas uma faxineira diarista, cada dia que ela perde, impacta diretamente na sua renda. Então, essa mulher, ela vai deixar de fazer as consultas de rotina, o preventivo. Por quê? Porque
ela não tem registro em carteira, ela precisa viajar 2, 3 ônibus. A unidade básica de saúde abre às 7, fecha às 17. Essa mulher vai ter acesso quando ao serviço de saúde? Então, é a estrutura que não permite que a população negra e periférica tenha acesso ao serviço de saúde. É como se a desigualdade social e o racismo andassem par e par, né, Ana? Não tem como falar sobre E isso andam. sem falar sobre desigualdade social, né? Até porque os piores trabalhos, e não é denegrindo o trabalho, mas as oportunidades de trabalho, tanto para o homem negro, mas principalmente para a mulher negra, são extremamente dificultados, né? Eu sou da época que se falava em precisa-se de alguém para trabalhar na loja tal de boa aparência. E eu nunca era a pessoa selecionada porque eu não tinha boa aparência. Então, boa aparência era você não ser negro. Ou uma negra de pele clara, mas que ela prendesse o cabelo, que ela alisasse o cabelo, para que ela tivesse o estereótipo branco, para que ela pudesse ingressar naquele trabalho. Laura, qual que é a leitura que você faz diante dessa análise inicial, né, da Ana Lúcia? Quer dizer, a gente discute agora o racismo, o acesso à saúde da população negra, que antecede ainda a discussão um pouquinho mais acalorada dos debates aí nas redes sociais, né? É um ponto inicial, mas qual que é a análise que você faz até do ponto de vista, né, de saúde mental, enfim, qual que é a sua visão sobre o tema? Então, Camila, complementando bastante, né, o que a Ana Lúcia traz, eu acredito que, como você mesmo falou no início, né, existe uma ideia no Brasil que é uma ideia que não é uma ideia solta, né, é uma ideia que constitui a identidade da população, a identidade do povo brasileiro de democracia racial que durante anos foi uma política de Estado. Inclusive, se a gente for parar para pensar que há poucos anos atrás, na ditadura militar, a gente não podia falar sobre raça, sobre racismo, porque a democracia racial era a política de Estado. E aí a gente tem várias histórias que permeiam, né, essa discussão, inclusive pensando, né, que a psicopatologia, a psiquiatria foi toda construída também pensando nesse corpo negro como criminoso, como objeto, como animalesco. A gente consegue entender que, na verdade, o racismo é que organiza a desigualdade social. O racismo é que organiza a sociedade. Então, nós estamos falando não é apenas do não acesso, nós estamos falando de políticas que foram construídas para não funcionar para a população negra. Então, o objetivo delas é justamente atingir esse público específico e fazer com que esse público fique desassistido. É entender como o Silvio Almeida traz em Racismo Estrutural, né? Que o racismo é justamente a forma como a sociedade opera. Não é um erro, não é uma falha, né? É o objetivo desse funcionamento. Então, por exemplo, isso parte do pressuposto justamente quando as pessoas negras são destituídas dos conceitos de humanidade, de cidadania, né? E aí a gente vai olhar, por exemplo, se necessita de uma política de atenção integral de saúde da população negra, para falar da população que é majoritária no Brasil, sendo que as outras políticas todas não contemplam, né, esse grupo populacional que é a maioria dos brasileiros. Então, nós estamos falando de falhas que são de microviolências, na verdade, e macroviolências, né? Nós estamos falando de falhas na estrutura, que na verdade não são falhas. Elas são o objetivo dessa estrutura, dessas instituições. É interessante falar sobre isso, né? Porque falando sobre o racismo, né? Quantas coisas ainda a gente tem que discutir? E a gente está em pleno século XXI, né? Ano de 2020, e ainda é um assunto que sensibiliza muitas pessoas. Quando você diz que a maioria da população negra, a gente ainda escuta discursos, Gustavo, do tipo, as minorias, né? Não sei de onde vem esse termo minoria. Se você tem quantitativamente uma população predominantemente negra no Brasil, né? Assim como as mulheres, como que as mulheres são tratadas como minoria, se você tem ainda uma população, né, intensamente feminina no Brasil, né? Então, são essas coisas semânticas, mas que escondem por trás uma emoção ali que muitas vezes não é boa, né? Camila, você traz a questão da minoria e maioria, né? A população negra no Brasil corresponde a 56%. E quando a gente começa a olhar
para essa correlação do racismo e saúde, que é o que a gente propõe, olhando para a maioria da população negra e como a saúde é vista no Brasil, a gente já tem aí de cara um grande gap, né? um grande degrau. Quando a gente olha a saúde da população negra, já existe um gap de saúde para todos, mas quando a gente olha a saúde da população negra, a gente começa a olhar alguns dados, né? Estava aqui, enquanto vocês falavam, já começando a falar um pouco de saúde, participação social, que é algo tão importante para a gente promover políticas públicas em saúde, né? Como que eu vou falar de participação social se eu não discuto o racismo, né? Se eu não discuto que a própria participação social depende da pluralidade, que é uma coisa que me chama muito a atenção. E aí eu devolvo essa sua fala para a própria Laura e para a Ana Lúcia, porque esse é um cerne de uma questão principal que eu gostaria de abordar aqui. Eu defendo muito que, para a gente mudar a sociedade, como um militante aí que fundou uma ONG, a gente precisa envolver a sociedade na promoção dessas mudanças, né? Mas, de fato, o que a gente percebe é que as questões raciais, elas são excludentes, né? Elas excluem. Como vocês enxergam a participação social como proponente de mudanças quando a gente está tentando criar espaços para vocês participarem, né? Para a população negra participar? Quão difícil é a gente poder ter essa representatividade? Quem vai falar primeiro? Dessa vez é você, Laura. Tudo bem, tudo bem. Acho que até é legal, Laura, falar também, já junto com a pergunta do Gustavo, esse termo antirracismo, né? Que agora, recentemente, tem se falado muito, porque tem gente que escuta, né? O antirracismo, mas eu também não sou racista, mas é um passo além, né? O ser antirracista não é só não ser racista, é estar, Sim. como o Gustavo disse, incluído, inserido, esse debate social na sua integralidade, não é? Isso é uma ação, não é apenas um pensamento, que acho que é isso que a Angela Davis tenta trazer para nós, quando ela traz a noção do antirracismo, né? Mas, respondendo um pouco da pergunta do Gustavo, durante muito tempo, como eu falei, né, essa política de Estado de democracia racial fez com que as pessoas acreditassem que não havia racismo no Brasil. E essa política foi alimentada de várias formas. E isso acaba construindo essa subjetividade da pessoa brasileira, né? Que é esse país negro que se vê e se deseja branco, né? Então, a gente chama isso, né, de processo de branqueamento identitário, que é justamente esse processo de você não conseguir enxergar no espelho a pessoa negra. Você consegue enxergar aquela pessoa que se deseja e que se vê branca, mas sabe que se não é branca, né? Que é o que a gente chama também de um processo de alienação. Então, eu estou trazendo isso, não estou querendo responsabilizar a população negra, não, até porque não é isso. A questão existe uma série de iniciativas que faz com que essa pessoa negra não se sinta parte dessa discussão, não se sinta parte da cidadania. E essas condições foram criadas pela branquitude para que a gente, de fato, não participasse. Então, assim, o racismo institucional, né, é uma das iniciativas, né? Então, se eu não me vejo, se eu não me desejo cidadão, para que é que eu vou entrar nessa discussão? E aí eu precarizo a educação, e aí eu precarizo a saúde, e aí eu precarizo outras condições de vida que são vitais, e isso não se torna prioridade para mim, né? Então, assim, não se trata apenas, por exemplo, da gente pensar em abrir espaços para discussões onde nós também sejamos protagonistas, mas, de fato, tornar isso como uma prioridade, entende? Por exemplo, durante esse período da pandemia, do isolamento social, das pessoas que estão podendo ficar em casa, um dos temas que mais surgiram foi a questão do auxílio emergencial, né? Que é uma política que apareceu nesse período e, enfim, tem criado muita polêmica. Eu moro em Salvador, então eu consigo enxergar aqui na minha cidade pessoas que conseguiram ter acesso através do aplicativo e pessoas que, infelizmente, teve que participar de aglomerações para ter acesso pelo banco.
E aí você pensa, bom, foi instituída uma política que garante R$ 600 para algumas famílias, para algumas pessoas, ainda assim com muitas falhas, e aí você vê nos jornais a quantidade de desvios, a quantidade de situações que acontecem, e esse valor, ele é condicionado praticamente a um aplicativo. Quem é que tem acesso ao smartphone? Quem é que tem acesso à internet? Então, você percebe, evidentemente, que foi uma política implantada para não funcionar para a população negra, porque a gente sabe que existem milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet, quanto mais o smartphone, que não têm acesso à água encanada, quanto mais, né, uma internet de qualidade, né? E aí a gente tem todos os outros serviços, né, precarizados, então a população negra acaba sendo foco, mais uma vez, dessa desassistência, né, que é o objetivo mesmo dessa política. E aí, quando a gente fala de genocídio, eu não estou falando, por exemplo, apenas das pessoas que morrem de violência policial e de assassinato e de outras questões. Eu estou falando de pessoas que morrem de fome, que morrem por não conseguirem ter acesso à saúde. Então, a pandemia, por exemplo, está sendo um momento onde tudo isso está sendo intensificado, né? Então, acho que eu acabei entrando numa discussão mais específica, mas eu acho que eu respondi um pouco o que vocês estavam querendo. Então, assim, ser antirracista, na verdade, não é você apenas combater o racismo através de discussões, de você fazer leituras, ou de você, por exemplo, pensar na sua vida, né? O quanto isso, ao decorrer do tempo, né, te atravessou, mas é você, de fato, pensar dentro dos seus privilégios, o que é que você pode fazer, né, enquanto pessoa branca, fazer, né? Realizar ações, né? Como é que eu posso, por exemplo, combater o racismo dentro das pessoas que eu conheço, dentro do meu ciclo de amizades? Aí, eu não tenho amigos negros, isso já é uma questão. Por que é que você não tem amigos negros, né? Então, é você questionar o que é que você tem feito a respeito disso, porque a responsabilidade é sua também. E aí, Ana, qual que é a sua visão sobre esse tema? A minha visão é que, por exemplo, o racismo, ele precisa ser entendido como um problema da branquitude, não da negritude. É um problema que foi o branco que criou e nós, enquanto população negra, sociedade e as mulheres negras têm feito essa frente, né, de discussão e de produção, até conhecimento e acadêmico, né, porque nas escolas quem é que tem acesso à produção das mulheres e de homens negros? A gente lê e aprende na produção que a branquitude fez. E ela conta a história da visão dela sobre nós negros. Nós não conhecemos a nossa história e a nossa história não é valorizada e as crianças não aprendem. Então, quando você aprende na escola que você é escravo, e não que você foi escravizado e que você tinha uma história, sua população tinha uma história antes de você ser escravizado, é diferente você ser escravo que você ser escravizado. Então, a criança que eu aprendi, que nós éramos na história, isso me marcou, né? Numa classe cheia de pessoas, a grande maioria branca, e que eu era o estereótipo. O professor apontou para mim e para alguns colegas que nós éramos ali os estereótipos do escravo, né? E a gente não tinha argumentos e nem ferramenta para debater com um professor branco, né? Na frente de uma sala de aula. Ser antirracista é fazer ações, como disse a Laura, se colocar abrir mão, às vezes, do seu privilégio ou usar o seu privilégio para colocar um homem negro, uma mulher negra em alguns debates. Eu tenho acesso, então eu tenho privilégio, mas eu vou usar desse privilégio para dar voz, não falar em nome de, mas colocar aquela pessoa negra ou negro para poder que ele possa ser ouvido, porque a gente sempre teve voz, só que a gente foi silenciado, a gente foi impedido de falar. E representatividade em outros espaços é difícil porque é difícil a gente chegar. Não que a gente não queira chegar, mas é difícil chegar.
É difícil, por exemplo, participar de alguns espaços, porque por conta do horário, por conta do transporte, por conta do custo, né? A gente tem dificuldade para chegar lá. E a gente não tem, por exemplo, pessoas racistas que se propõem a facilitar ou nos ajudar a chegar a estar nesses espaços. Tem uma coisa que a Laura falou que me chamou muito a atenção, que eu queria convidar até a Laura para explicar um pouquinho melhor sobre esse ponto. Quando você diz que em muitas situações o negro até mesmo não se reconhece como negro, como fazendo parte dessa comunidade, né? Então, para despertar esse insight, a quem interessa, quer dizer, né? Porque tem essa questão política, né? O Maquiavel já falava, né, na época das estratégias de guerra, que é você dividir para conquistar. A quem interessa que o negro não se reconheça como negro, não é? A quem importa isso? Então, eu queria que se você pudesse dar alguns exemplos, entende, de mecanismos que são criados para isso, né? Para que o negro veja a negritude como uma coisa distante, né? E aí, logo, por consequência, ele não vai atrás dos direitos, né? De tudo, toda a potência que ele é capaz, né? De exercer na plenitude da vida dele, enfim. Queria que você trouxesse um pouquinho mais desse aspecto, que acho que é importantíssimo para aqueles que estão assistindo, né? O programa a gente na internet sabe que tem um alcance aí, enfim, expressivo, né? Como falar sobre isso, esse reconhecimento de pertencimento a uma comunidade, enfim, a uma raça? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim, sim. Tem um livro incrível, né, que foi escrito pela a psiquiatra Neuza Santos, que se chama Tornar-se Negro, e ela fala justamente dessa identidade da pessoa negra em ascensão. E aí, para a gente, né, da psicologia, é como se fosse um livro de extrema referência, né? E aí, quando você traz essa questão, eu consigo imaginar, por exemplo, um dos movimentos que mais proporcionou a discussão, né, que mais trouxe à tona a discussão da negritude nos últimos anos foi a questão da estética, né? A forma como as pessoas começaram a se enxergar esteticamente. Então, por exemplo, houve uma oportunidade para falar mais sobre negritude, porque via-se também muito mais sobre negritude, e essa negritude que hoje a gente consegue enxergar que ela é vendível, né? Ela é comercializada também, ela é capitalizada também, uma negritude que vem de consumo, né? Então, por exemplo, durante muito tempo, e acho que até hoje, a gente tem um processo de branqueamento, que é um processo que faz uma desvalorização dessa identidade negra, né? Que é um processo que faz com que a pessoa se deseje branco, né? E esse é um processo que foi instituído no pós-abolição até os dias de hoje, que tem a ver com uma forma como o Brasil ele é constituído, né? A gente fala, por exemplo, assim, nós estamos no século XXI e tal, mas assim, o Brasil continua sendo colônia de exploração de diversos outros pensamentos que são europeus e coloniais, né? Então, a identidade da pessoa negra hoje sofre sérias influências da forma como os nossos ancestrais foram escravizados, traficados, sequestrados e escravizados aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse processo, né, de desejar-se branco, eu a todo momento precarizar a educação para que você não seja uma pessoa passível de uma intelectualidade, de uma construção científica a partir do seu lugar de fala, precarizar a educação justamente para que você não possa contar a história a partir desse lugar. E aí, outras situações, né, outras condições de vida, elas são colocadas para a pessoa negra, para que essa pessoa entenda que ser negro é péssimo, que eu não quero me ver nesse lugar. E aí, acho que a Ana Lúcia traz essa narrativa, né, da questão da escola, da narrativa do que é a diferença entre ser escravizado e ser escravo. Ninguém quer se tornar isso. E outra coisa, o estigma do racismo, ele está desde o momento que a gente nasce. Então, a gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é ser negro, conhece o que é ser vitimizado a partir dessa ótica racial. E aí, se a gente for parar para pensar que, em concomitância, a gente não tem referências, assim, de ordem geral. Por exemplo, eu não conheço na escola quem foram as principais mulheres negras que conduziram os levantes populares no Brasil. Eu não conheço como se organizou os quilombos, as organizações políticas que permitiram que hoje eu, Ana Lúcia, estivéssemos vivas, né, contando a nossa história.
né? Então, se eu não tenho essas referências, como é que eu vou construir uma identidade querendo me tornar uma pessoa negra? Então, a política mesmo de Estado para que nós desejássemos os nossos corpos, apesar de negros, tornando-se branco. E aí, quando eu trago a questão da estética, eu acho que é um exemplo muito concreto, que é aquela questão, por exemplo, para mim, enquanto mulher negra, durante muitos anos, a beleza sempre foi a questão do alisamento do cabelo, de uma maquiagem num tom mais claro, para ser aceita, por exemplo, em estágios. Durante o meu processo de graduação, eu tive que passar por esse processo de uma forma mais intensa, porque eu escutei, né, durante o meu processo de graduação, que o recursos humanos, como eu atuei, né, nessa área em alguns hospitais daqui de Salvador, o recursos humanos é o exemplo da empresa, né? Então, a boa aparência, ela está com uma condição sine qua non para o exercício do trabalho, né? Então, se eu sou uma pessoa negra, obviamente, para aquela empresa, e aí eu não vou dizer que é uma política de uma empresa específica, mas sim de como o empresariado ele é construído. Não é construído para nós, para que nós estejéssemos lá em cargos de chefia. E eu estava numa área de recursos humanos, que é uma área, como eles mesmos disseram, né? É uma área de exemplo da empresa. Então, a empresa não pode ser exemplar em uma pessoa negra, porque aquilo é algo depreciador para aquela estrutura que se diz branca, né? E aí eu me lembro, acho que essa foi uma das experiências assim, mais viscerais da minha vida, que foi quando eu pude mais assim, concretizar o que era racismo, estava em processo de transição capilar, e de fato isso surgiu como uma questão dentro da minha capacidade profissional, né? A minha capacidade profissional foi questionada a partir da minha estética. E aí, enfim, a gente sabe o que acontece com a gente quando a gente é colocado nesse lugar, a gente é desligado. Então, assim, eu aproveito para falar disso, porque dentro da psicologia a gente tem uma série de ferramentas que podem se tornar ferramentas excludentes de racismo, né? Quando a gente pensa que, por exemplo, os processos seletivos, eles são também organizados por profissionais de psicologia e que existem ferramentas dentro da psicologia que foram construídas justamente para ter esse efeito, né? Pensando, como eu falei, né? Que a psicologia foi uma ciência construída dentro de uma lógica eugenista, de pensamento que a pessoa negra é criminosa, então eu sei quem é boa aparência, eu sei que não é, né? Eu sei quem tem capacidade para exercer cargos de chefia e quem não tem, né? Independente do currículo, né? Como eu já vi em alguns processos seletivos isso acontecer. Então, eu acredito que essa subjetividade ela é construída propositalmente para que a gente não tenha participação política, para que a gente não possa organizar enquanto povo, porque nós sabemos que nós somos maioria, e as nossas referências políticas de quilombo, de levantes populares no Brasil, que construíram revoltas que furaram, né, estruturas de governo que não foram criadas por nós, elas são muito importantes e elas conduziram momentos históricos assim lendários, importantíssimos. Então, saber disso é dar força a essa comunidade. Então, pensando em como isso é construído, né, institucionalmente, né, esse é um projeto político de nação, né? Então, assim, todos nós, pessoas negras, somos como se fossem, assim, testemunhas desse ato, testemunhas desse crime que é cometido todos os dias. Então, o silenciamento, ele acontece de diversas formas e essa é uma das formas de silenciamento. Até aproveitando para fazer esse link com a saúde, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, puxa, onde estão os médicos negros, não é? Então, quando a gente fala dessa divisão social, inclusive na construção de um ser que tem toda a potência de alcançar qualquer cargo de chefia nos recursos humanos, independentemente de aparência, né, Ana Lúcia? Onde estão, né? Cadê a potência, né, da população negra? Porque depois dessa explicação da Laura, o que dá para entender? Puxa, de saída, o próprio negro pensa, puxa, não sou capaz de chegar lá, não tenho condições de fazer uma faculdade de medicina que é paga, é caríssima, né? E para ter acesso à rede pública de faculdade de medicina, você tem que ter estudado em colégios bons. Logo, a população negra também não está inserida nesse contexto, quer dizer, só para puxar um pouco mais para a questão do racismo em relação à saúde, inclusive na construção dos profissionais de medicina, né? O que você pode também falar? Não sei se acha que o Gustavo quer complementar também. Eu quero. Posso, Lu? Cara, você pergunta onde estão os médicos negros. Aí eu lembro da fala da Ana Lúcia,
de que naquela aula onde o professor ilustrava a escravidão no Brasil, ele apontava para a Ana Lúcia e para alguns colegas, né? E tá aí o futuro médico negro brasileiro. Você começa a construir o horizonte de sonhos da criança negra na hora que você começa a limitar o horizonte dessa criança pelas capacidades que ela pode se projetar, enfim. Eu acho que a Laura, a gente poderia entrar numa dinâmica de falar disso, do quanto dos nãos que a criança negra vai ouvindo ao longo da vida vai formando a potência desse ser completo. E aí, quando a gente traz para a saúde, eu acho que vai além do médico, sabe, Camila? Vai além do médico na rede pública, na rede privada, vai para as políticas de saúde como um todo, né? Volto a falar, eu comecei falando que a maioria da população brasileira é negra. 56% da população brasileira é negra. E a gente, enfim, eu trabalho numa instituição que hoje ocupa uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, assim como a Ana Lúcia. O Conselho Nacional de Saúde fala muito da importância de a gente trabalhar prevenção, né? Políticas de prevenção. E aí eu queria falar um pouquinho de alguns dados, trazendo para quem está assistindo o programa. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam hoje no Brasil, né? Quando a gente vai olhar um estudo da Elsa Brasil, que avaliou 15 mil participantes, quando a gente compara hipertensão em população branca, nós estamos falando em 30% da população branca convive com hipertensão, que é a principal causa para depois gerar doenças cardiovasculares, tá? Ok. Sabe quanto é na população negra? 50%. Aí tem até algumas hipóteses de que isso tem a ver com a época dos navios negreiros, que aí a população negra ficava muito tempo, aquela pessoa preta, ela ficava muito tempo nas viagens, ela tinha que reter mais sais, reter mais líquidos, e também tinha uma questão de trabalhos muito braçais, extenuantes, enfim, tudo isso corroborando para o desenvolvimento de hipertensão, que é um dos problemas que a gente precisaria trabalhar para ontem, né, em termos de prevenção no Brasil. Vamos falar também da nossa, ainda naquela dinâmica da educação, onde estão os médicos, né, que aí eu lembro da Ana Lúcia, imagino a Ana Lúcia na sala de aula. Quando a gente fala em comunicação para a sociedade, né? Quando a gente fala em educação para a sociedade, um estudo da eLife, que é uma agência de comunicação, enfim, que até mandar um abraço para o Bruno, uma pessoa que se preocupa muito com essas questões de igualdade de gênero, de raça. Eles fizeram um estudo recente para entender se existia diversidade de gênero nas comunicações na internet, tá? E o que se percebeu é que a maioria da população negra, a maioria da população brasileira é negra, mas hoje 87% dos anúncios nas mídias sociais, eles são ilustrados por brancos. Então a maioria das pessoas que ilustram os anúncios são brancos. Por que eu estou contando isso? Quando a gente pega campanhas incríveis de conscientização sobre doenças importantes para a gente trabalhar a prevenção, a gente vê branco ilustrando. Mas grandes doenças que impactam o nosso sistema de saúde, que vão originar depois outras questões de saúde, deveriam ser ilustradas por pessoas pretas, porque essas pessoas são muito mais impactadas. Quer ver um outro dado? Saúde mental. 6 a cada 10 jovens que cometem suicídio, jovens de 10 a 29 anos, 6 a cada 10 jovens, eles são negros. E ninguém fala disso. Você vê uma campanha de Setembro Amarelo ilustrada por brancos. Câncer de próstata, não sei se todos sabem, mas câncer de próstata acomete mais pardos e pretos. Mas você vê a campanha de câncer de próstata com o homem branco. Então não dá para a gente falar, e a sua pergunta de onde estão os médicos, ela é incrível para mim, na minha lógica, né? Não sei se vocês estão acompanhando, se eu me fiz entender, mas a parte de educação, ela é muito importante, porque se a gente quer falar de prevenção, se a gente quer falar de políticas públicas, e eu comecei falando também de participação social, eu acho que a gente tem que colocar tudo isso num balaio e falar o seguinte: eu preciso ter lugar de fala representado, participação social, espaços formais de participação social, a própria representatividade ali vigente,
mas eu tenho que ter proposições de políticas públicas feitas por quem, de fato, entende a realidade. E aí uma pergunta também, Ana Lúcia, você que está diretamente ligada aí às proposições de políticas públicas para a saúde. Ana, você acha, e aí a Laura também super convidada para essa discussão, eu não tenho resposta para isso. Você acha que, de certa forma, eu não consigo não ter viés nisso, tá, gente? Desculpa. Mas, de certa forma, o nosso governo atual, ele pratica quase que uma seleção natural eugenista a ponto de olhar para a população, sabendo que majoritariamente a população é negra, e as políticas públicas para a saúde, que vive aí um hiato de ministro da saúde num momento de pandemia. Você acha que, de alguma forma, isso é só um reflexo de como a falta da representatividade, a falta do entendimento do que é, de fato, a realidade da pessoa preta no Brasil, é o reflexo, no final das contas, de como a gente lida com a saúde no Brasil, da falta do entendimento de um proponente de políticas públicas que se afinize com a realidade da população negra? Majoritariamente, quando a gente olha os nossos governantes ali que estão à frente do poder, eles não sabem o que a gente está falando, né? Eles não vivem na pele essa situação que vocês vivem. O quanto tudo isso que eu falei se relaciona? Bom, respondendo a Camila, onde estão os médicos negros? Eu tenho 48 anos e eu nunca passei por um médico negro. Então, eu tenho uma experiência de dizer, quem cuida do meu corpo negro não é uma pessoa igual a mim, e que deveria ser, né? Infelizmente. Mas hoje nós temos, aí eu conheci a Rita o ano passado, lá na Fiocruz, que foi numa reunião do Conselho Nacional que foi realizada na Fiocruz em novembro do ano passado, e a fala dela, né, enquanto uma médica jovem, negra, nos emocionou, porque hoje não é para a gente ficar espantado de ver não só espantado, assim, ficar boquiaberto porque a gente encontrou um médico negro, um advogado, né, do ministro Joaquim Barbosa, né, as pessoas, nossa, ele é ministro. Gente, as pessoas ainda parece que no imaginário que o negro ele não tem capacidade intelectual de chegar até lá. Não é que nós não temos, nós temos, é que nós somos impedidos. A estrutura do racismo nos impede de chegar até lá. E quando a gente consegue, com muito esforço, romper a bolha e chegar até lá, é usado a meritocracia para dizer, se ele chegou, é possível chegar. Se você não chegou, porque você é menos esforçado, porque você não se dedicou, entendeu? Que é esse um dos argumentos de muitas pessoas brancas para falar de cotas, né? Não deveria ter cota, não deveria ser cota racial, deveria ter cota social. Olha, a cota, só para dizer, é uma pequena restituição de um reparo, entendeu? Que a sociedade resolveu iniciar, porque agora a gente tem que ter cota habitacional, né? Não é só cota para acesso à educação em nível superior, né? A gente tem que ter cota para a gente conseguir nivelar, né? Aonde está o negro e aonde está o branco, e não aonde está o branco e aonde está o negro. A gente quer estar igual, porque nós somos iguais, né? Geneticamente somos iguais, somos todos seres humanos, mas na hora dos direitos, o branco se escapa e o negro é encarcerado. Quanto à colocação do Gustavo, que eu agora já até me perdi onde que eu tinha que estar. Quanto à colocação do Gustavo, eu acho que, infelizmente, aquela aula, entendeu? Me impediu, por 35 anos, de chegar numa universidade. Me impediu há 30 anos de terminar o ensino médio. Porque dali eu fui para o corte de cana, porque eu achava que era a única opção que eu teria. Porque se
sabe? A criança negra, ela quando ela entra na escola, eu acredito que foi assim, eu me descobri negra quando eu entrei na escola, porque na minha família todo mundo negro, então eu achava que era todo mundo igual, mas quando eu fui para a escola, eu entendi que eu era diferente, e que o ser diferente ali não era bom, era extremamente ruim, né? Porque eu era negra, a negrinha de cabelo de bombril, né? A cor de piche. Então, eu tinha vários apelidos, né? E quando você chegava em casa, ao invés... Minha mãe falava, filha, não liga não, é assim mesmo. Então, a gente falava, gente, mas era um sofrimento tão grande que eu quis sair da escola. Então, eu saí da escola para iniciar o trabalho braçal. E na minha região, o trabalho braçal que mais tinha disponível era o trabalho na lavoura, né? No corte de cana. Então, durante um período, e aí eu fui resgatada por uma pessoa, e a pessoa falou que eu tinha potencial, que eu deveria estudar, e eu fui, iniciei o ensino fundamental, depois que eu me casei, meu marido, meu parceiro, que me incentivou e praticamente ficava ali, você vai estudar, você tem que estudar, você precisa crescer, você precisa se desenvolver, e foi quando eu fiz a minha graduação, né, fiz minha pós-graduação, e estou em alguns espaços, porque pessoas, entendeu? Mudaram aquele olhar que eu tinha sobre mim, né? Eu tinha sobre mim. Eu fiz me acreditar que eu era incapaz, que eu era menos. E isso, a saúde mental, está intrinsecamente ligada quando uma mulher chega no serviço de saúde, grávida, e com poucas informações, e ela é destratada, né? E ela, na hora do parto, ela é humilhada e agredida, porque, né, o mito de que a mulher mulher negra sente menos dor na hora do parto faz com que ela seja praticamente violentada, que eu acho que isso é uma violência, né? Física, emocional, e quem paga essa conta é só a mulher, porque depois ninguém vai cuidar desse trauma que essa mulher com certeza vai carregar para o resto da vida, e ela vai ali também trabalhar com as suas relações com o filho, com o marido, com os familiares. Então, o dano emocional para nós, para mim, pelo menos, né, foi gigante, sabe? Coisa da gente pensar que como, às vezes, um professor que deveria estar ali para cuidar e ensinar, e eu sou professora. Professor mata 30 alunos de uma vez. O médico, ele pode matar um de uma vez. Mas um professor, ele pode matar o sonho de 30 alunos de uma vez. Então, professores, por favor, pensem nas palavras que vocês falam, de como vocês contam a nossa história. Porque você pode estar destruindo a vida de um aluno. A gente está falando aqui no Saúde na Roda sobre racismo na saúde, e é um assunto que, sem dúvida alguma, é necessário, não só nesse momento. Eu costumo falar que antes tarde do que mais tarde, né? Mas é extremamente necessário. A gente está ouvindo a Ana Lúcia Marçal, que é integrante do Conselho Nacional de Saúde, também presidente do Grupar Encontrar, Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto e Região, e a psicóloga Laura Augusta Barbosa de Almeida, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e coordenadora da rede Dandara Saúde da Mulher Negra. Bom, e a gente já está chegando aqui, infelizmente, na reta final do Saúde na Roda, e pegando uma palavra sobre o racismo na saúde, eu acho que é tão importante, assim, tudo que a Laura fala também sobre saúde mental, né, Gustavo, o quanto de acesso a população negra também tem em relação à saúde mental, que ainda é bem, né, enfim, precisaria de muito mais engajamento do poder público para isso. Então, só para a gente finalizar, o que você pode dizer sobre esse assunto para a gente aqui? E depois a Ana também queria suas considerações, tá bom? Obrigado, Camila. Acho que essa experiência ela é única, a gente precisaria repetir mais vezes, porque um programa só, como a Ana Lúcia fala, as cotas elas são só uma pequena restituição, né? A gente precisaria falar de cotas mais vezes em mais lugares, e o Saúde na Roda ele precisaria falar disso
em mais frentes e ramificações dentro da própria saúde, porque eu acho que a saúde ela carece de várias frentes de solução dos problemas que a gente vem enfrentando. Então, quando eu tentei trazer uma reflexão sobre a participação social como agente promotor de mudanças, né? E o quanto a população negra participa hoje da política brasileira, né? Então, assim, esse já é um ponto. Quando temos um ministro negro, nossa, aí vira o herói, né, da população com uma base judaico-cristã que tende a criar heróis, e aí, se você não chegou a ser ministro, é porque você não se esforçou o suficiente. Mas esse não é o único problema, né? A gente tem problemas de saúde mental, como a Laura trouxe. E aí, assim, dados da Organização Mundial da Saúde, e a gente vive momentos muito perigosos, onde a política vem questionando a própria Organização Mundial da Saúde, mas dados da Organização Mundial da Saúde afirmam que o saneamento básico interfere diretamente na saúde mental da população. Agora eu te pergunto, você sabe, arrisca dizer qual é a cor da pele da pessoa que menos tem saneamento básico no Brasil? Acesso ao saneamento básico no Brasil? Por consequência, aí eu já citei aqui na nossa conversa, que 6 a cada 10 jovens brasileiros que cometem suicídios são jovens de cor de pele preta? Então, assim, a gente deveria trazer outras referências, e quando a gente pensou nesse programa, foi um grande desafio, viu, Ana e Laura? E eu peço desculpa por a gente talvez não ter abordado tudo, e vale a pena a gente falar mais vezes sobre isso, porque não dá para falar de racismo na saúde sem a gente entender e falar mais que o racismo ele é estrutural. O racismo ele tá intrínseco à pessoa, ele está intrínseco naquela bolha social, e ele também faz parte das instituições, né? Sejam elas políticas ou privadas. Então, ele está em várias esferas e a gente precisaria abordar isso de várias formas. Mas trazendo mais alguns dados para a gente contextualizar, não é só saúde mental o ponto, né? Eu falei muito da questão da sociedade começar a se educar e educar para uma política de prevenção que inclua a população negra, que é diretamente afetada pela falta de política pública para quem primariamente depende do SUS. Né? Nós estamos falando de uma população, a maioria negra, e a maioria da população depende do SUS. Logo, a maioria da população que depende do SUS é negra. E aí, quando a gente vai olhar, a maioria da população que depende do SUS é negra, e a maior parte das pessoas que tem diabetes, o risco da pessoa desenvolver diabetes, da pessoa negra, é muito maior do que do branco. E a gente não fala sobre isso. E quando a gente vai fazer campanha, a gente ilustra branco. Então, assim, quando a gente for falar de racismo na saúde, a gente tem que falar de como a gente tem feito campanhas de conscientização, a gente tem que falar das políticas de saneamento básico, a gente tem que falar da educação na saúde, a gente tem que falar da atenção primária, a gente tem que falar da saúde mental. É tanta coisa que a gente vai precisar de cotas dentro do Saúde na Roda para trazer sempre essa questão. E é uma pequena restituição, é um projeto que surge para a gente poder dar voz à população, né, que depende de saúde, e cada vez mais a gente percebe o quanto é importante a gente ter acesso a isso. Agora, acho que a Laura conectou aí, eu quero agradecer o convite e a participação da Ana Lúcia, da Laura. Eu aprendi muito e queria ter a chance da gente poder voltar a falar mais vezes sobre esse assunto. Ana Lúcia? Sim. Então, né, somos 70% da população que usa o SUS, é a população negra. Né? E mesmo quando a gente tem acesso ao convênio, ao plano privado de saúde através das empresas, né, onde a população trabalha, mesmo assim a gente acaba sendo uma minoria. Eu estava buscando alguns dados para a gente poder para eu poder entender um pouco mais, porque eu
confesso que quando o Gustavo me chamou e falou que não aceitava não como resposta, eu falei, meu Deus, agora eu estou perdida. Porque não é um debate que eu estou habituada, né? Eu não fui habituada a falar em público, a debater, o Gustavo sabe disso, eu sou a pessoa mais retraída, mais difícil de eu conseguir me verbalizar e falar. E aí eu fui ler, né? Porque, por exemplo, nós somos, em maioria, mulher negra, é a maioria em maternidade, em mortalidade materna. Mortalidade infantil, a nossa população também é a maioria. Somos a maioria, a nossa consulta, a consulta do especialista ou médico, ele tem um número menor de tempo em relação à população branca. Ou seja, paciente negro, dentro do serviço de saúde, o atendimento dele é um menor tempo do que uma pessoa branca. E, geralmente, esse paciente negro não é examinado fisicamente. Então, o médico e o profissional, ele não toca os nossos corpos, né? Tudo isso tem um reflexo na saúde mental, né? Não tem como, a saúde mental a gente deveria ter o apoio, né, com atendimento desde antes da gente nascer, porque essa mulher que carrega esse feto, ela já sofre com a questão da exclusão, do racismo e da violência, né? Até mesmo antes desse filho nascer, e ela carrega isso pro resto da vida, né? Sendo 50% da população afetada pelo diabetes tipo 2, nós temos uma dificuldade. Se a gente tem dificuldade de ter acesso ao serviço básico de saúde, como é que nós vamos ter um diagnóstico precoce desse diabetes e o tratamento dessa patologia a tempo de perder o rim, a tempo de perder a visão, a tempo de perder o membro, né? Por quê? Porque o serviço de saúde, ele funciona geralmente das 7 às 17. Então, se eu tenho um trabalho onde eu não posso me ausentar, porque a falta desse dia de trabalho vai refletir diretamente na minha renda, e aí nós estamos falando de mulher negra, que é a maioria das chefes de família nesse país, né? São as mulheres negras, e essa mulher negra tem acesso a um serviço precarizado, porque hoje ficou muito fácil você dizer que uma diarista não tem vínculo trabalhista, ou seja, então ela trabalha por dia, ela ganha aquele dia, ela não tem vínculo trabalhista, se ela faltar, ela sabe o impacto que isso faz no rendimento da família dela. Então, tudo isso está englobado numa questão de saúde mental, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente falar de saúde mental para nós, população negra, e o acesso a esse tratamento, né? Como se dá. Ana, eu fiquei até pensando enquanto você falava, lembrei de você contando da sua mãe, quando te consolou no colégio, né? Ela falando assim, ai filha, é assim mesmo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, já falar para essa mãe que vai parir, né? Olha, não é assim mesmo, né? Não precisa ser assim mesmo, não deve ser assim mesmo. E aí partir de uma desconstrução antes mesmo desse ser humano vir a nascer, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, também tem essa questão da prevenção. E aí, já puxando para a Laura, a pergunta que a gente quer abordar em relação à saúde mental também da população negra, né? A importância disso, olha como é rico isso que a Ana traz para a gente, né? Desde o nascimento, se trabalhar a saúde mental como uma forma de prevenção a uma série de outras. O Gustavo citou o suicídio, né, da população negra, que é importantíssimo, ninguém fala, mas ansiedade, depressão, outros quadros de saúde mental tão importantes que precisam ser trabalhados para a saúde mental, né, Laura? Então, assim, para que essa mulher ela tenha a sua saúde mental garantida desde a gestação, ela precisa de ações do Estado para promover a saúde mental. Isso não pode estar na mão das vias particulares, porque o Estado precisa se responsabilizar pelos impactos da violência do racismo, né? Então, assim, eu termino a minha fala dizendo, né, que endossando que a promoção da saúde mental da população negra precisa ser uma ação afirmativa de responsabilização de política pública, né? Precisa fazer parte dessa iniciativa, né?
E assim, para nós, enquanto profissionais de psicologia, pessoas negras, sempre vai ser um desafio, porque a gente vai ter sempre que lidar com essa questão entre o nosso fazer e entre o que o Estado não dá conta, que são as nossas vidas, né? Então, eu encerro, né, a minha fala agradecendo muito o convite e dizendo que a gente precisa conversar mais, né, para a gente entrar com mais profundidade nessa discussão. É verdade, até já aproveitando para contar para você, espectador do Saúde na Roda, que teremos uma edição só para falar sobre saúde mental da população negra, e a gente já percebeu aqui no programa, né? Quantos outros assuntos estão em órbita do racismo na saúde, né? Então, fazer uma hora de programa com certeza é pouco, mas já agradecendo a participação e aí estendendo o convite para na próxima edição, agradecendo a Laura Augusta Barbosa de Almeida, que é psicóloga, mestranda do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, ela que coordena a rede Dandara, Saúde da Mulher Negra, e a Ana Lúcia Marçal, integrante do Conselho Nacional de Saúde, e presidente do Grupar Encontrar, Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto e região, além do meu companheiro aqui, Gustavo San Martin, que é o fundador da AMCDD. Muito obrigada, gente, pela participação. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Laura. Obrigado, Ana, Camila. Um beijo para vocês. Valeu.